Hoje é o segundo dia de lockdown em Ribeirão Preto. A cidade adotou a medida para tentar reduzir a pressão no sistema de saúde com o avanço frenético do coronavírus. Nós estamos com o Duarte Nogueira, que é prefeito de Ribeirão Preto, para tentar entender como é que foi o primeiro dia com as medidas endurecidas e contornar todo esse cenário crítico da pandemia. Prefeito, muito bom dia. Bom dia, William Travassos. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan. Prefeito, a gente está acompanhando agora essas medidas de Ribeirão Preto. A prefeitura liberou no site da prefeitura um boletim epidemiológico, onde nós temos a constatação de que, por exemplo, janeiro nós tínhamos um número maior de notificações e casos confirmados do que fevereiro. E até mesmo março, mas a gente não pode contabilizar março como um todo, mas sim parcialmente. Por que essas medidas foram adotadas justamente agora, nesse período, se nós tivemos períodos mais críticos de casos notificados e confirmados em Ribeirão? Porque nós estamos passando por um momento diferente do comportamento do vírus. Sim. Nós estamos tendo agora uma faixa etária de internações em leitos de terapia intensiva com pacientes mais jovens. E esses pacientes têm ficado mais tempo em terapia intensiva e, por razões desse aumento, você verifica esse fenômeno em todo o estado e em todo o país. O que nós decidimos de aumentar as restrições a partir de ontem, mais rígidas, inclusive com a suspensão do transporte coletivo, os ônibus não estão circulando em Ribeirão Preto, fechamento de supermercados, mercados, padarias, todos aquelas atividades que também são essenciais, nós procuramos restringir para poder diminuir ao máximo a circulação de pessoas e, por consequência, o vírus. Porque no último sábado e domingo, nós tivemos quase 100% de ocupação nos nossos leitos de UTI, mesmo tendo sido eles ampliados de maneira muito forte. Nós estamos hoje na cidade com mais leitos de UTI ativados do que tivemos no ápice da crise de julho do ano passado. Nós tivemos naquele período 240 leitos, ontem nós chegamos a ter até 249 e agora nós estamos com 246, o que é uma notícia alvissareira, porque demonstra que os leitos que estão abertos estão sendo suficientes para atender a demanda que chega nos hospitais. Nós estamos com as nossas duas estruturas de polo UTI Covid, uma na região leste, que é a UPA da 13 de maio, e uma outra que nós transformamos também em polo Covid para pronto atendimento, como elementos de retaguarda. Nós estamos agora com 40 pacientes sendo atendidos no pronto atendimento do nosso polo Covid da 13 de maio, 6 deles estão usando respiradores. Nós temos mais 25 pacientes no polo central, sendo atendidos com Covid, e 2 com respiradores. E esses pacientes, se precisarem continuar mais tempo nos respiradores, eles vão precisar ser transferidos para os hospitais, porque eles podem ficar no pronto atendimento entre, no máximo, 48 e 72 horas. Então, o que nós esperamos até domingo, William Travassos, é que a gente consiga reduzir um pouco ainda mais a pressão por novos leitos, para evitar o que eu estou vendo pelos telejornais em outras regiões do Brasil, que a gente morrendo sem poder ter atendimento. O lockdown é uma medida impopular. A pergunta que eu faço ao senhor: o senhor está sendo apoiado pela população de Ribeirão Preto? Como o senhor está enxergando essa movimentação na cidade? As pessoas estão respeitando o lockdown? Você não consegue uma unanimidade em praticamente nada dentro de uma sociedade democrática. As pessoas têm opinião, elas têm posições diferentes. Quando eu fui aconselhado pela minha equipe médica, pelo secretário da Saúde, os representantes da vigilância sanitária, epidemiologistas, a fazer esse aumento das restrições, eu sabia que as consequências seriam difíceis, porque tem gente que não concorda, até que nega a própria doença. Como, William, nós não temos hoje no Brasil uma coordenação, uma governança convergente, você vê que autoridades federais, elas não são sinérgicas ou sintonizadas com autoridades estaduais,
há um conflito de opiniões, né? Há gente que acredita em várias outras coisas, e a população fica ensanduichada em cima dessa falta de coordenação. A Organização Mundial de Saúde, quando ela enfrenta uma pandemia ou uma epidemia em qualquer nação, a primeira coisa que ela procura estabelecer é uma coordenação, ou seja, uma governança executiva do processo para que todos remem no mesmo sentido. A questão técnico que envolve os especialistas, as estruturas assistenciais, os equipamentos, oxigênio, respiradores, e a parte normativa, que na verdade é quais regras que entendemos que todos devam seguir pelo bem da coletividade. Isso não está acontecendo no Brasil, infelizmente. Sim, isso então, não acontece no âmbito federal, certo? Mas aqui no Estado, portanto, o senhor tem um núcleo montado para atender as prefeituras. Como funciona a Central de Regulação de Leitos do Governo do Estado de São Paulo? Se Ribeirão precisar transferir um paciente, como é que está funcionando essa comunicação? Enquanto as estruturas das divisões regionais de saúde não estavam com tanto pré-colapso, nós chegamos a receber pacientes aqui no setor privado até de Manaus, no setor público de outras regiões, como a região de Araraquara, que passou por um aumento significativo de necessidades de internações, mas agora todas as 17 regiões de saúde do estado todo, incluindo a da região metropolitana da capital, estão em situações de dificuldade de atender sequer os pacientes da sua própria região. Tanto é que eu pedi para que alguns prefeitos aqui da região considerassem ampliar as medidas de restrição na terça-feira, antes de anunciar as nossas medidas, e alguns deles chegaram a fazer cidades importantes, como Orlândia, Batatais, a cidade de Brodowski, que é aqui perto, Monte Alto, entre outras, também fizeram a adoção de aumento de restrições, pela mesma razão que nós estamos tendo aqui, que é a preocupação em não deixar ninguém sem atendimento hospitalar, que graças a Deus isso até agora não aconteceu. Quanto a cidade de Ribeirão Preto recebeu de transferência de verba do governo federal para o Covid? Nós recebemos do governo federal, do governo estadual, somando tudo ao longo do ano passado, 142 milhões de reais. E esses recursos foram todos alocados conforme as regras da Lei Complementar 173, né, que definiu a aplicação desses recursos e, obviamente, auditados e monitorados pelo Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União. Os recursos que ficaram ainda sem uso foram transferidos para o exercício deste ano, em restos a pagar, e continuam sendo aplicados em pacientes e em tratamento com a Covid-19. Prefeito, eu queria que o senhor aproveitasse esse momento dos microfones da Jovem Pan para o senhor fazer o seu pronunciamento. O senhor tem 50 segundos para poder falar com a população e explicar por que da medida e fazer uma convocação. Bom, é importante que todos nós tenhamos consciência, e eu creio na consciência coletiva da maioria da população, de que o momento é difícil, mas que a economia a gente consegue reerguer. As vidas a gente não tem como recuperar. Uma vez perdidas, elas estão perdidas. E nós queremos chegar ao final desse ano, nas festividades de encontro do Natal, com a fotografia das famílias todas completas e sem ninguém faltando nessa fotografia. E essa é uma coisa que depende de cada um de nós nesse momento, cumprir com as medidas sanitárias corretas, lavar as mãos, o uso de máscaras e álcool em gel, e tentar manter o distanciamento social até nós atingirmos um nível de vacinação que possa imunizar a maioria da população mais vulnerável das nossas cidades e a gente conseguir sair dessa crise sanitária que nós estamos vivendo. Contar com a colaboração de todos. Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto. Prefeito, espero que essa fase passe o mais rápido possível. Conte com o apoio da Rádio Jovem Pan, aqui na Panflix, com toda a rede, para que a gente possa passar por esse momento. Bom trabalho para o senhor. E força aí. Muito obrigado, William Travassos, e a todos que nos acompanharam nesses instantes aqui
na Jovem Pan. Um bom dia a todos vocês. Muito obrigado.